Muito bem, pessoal. Iniciaremos então a parte 2 sobre as bases moleculares do câncer, mas agora focando então nos agentes que propiciam as alterações importantes dos aspectos genéticos. Falando para vocês então, duas situações que não dá mais para esquecer na vida de vocês como médicos, sejam ele como clínico, como cirurgiões ou alguns patologistas que a gente encontra pela turma. Mas o mais importante que eu quero deixar uma mensagem: o câncer é um acúmulo de danos genéticos, deixando um determinado clone celular, uma determinada célula, com aspecto de individualismo, progressividade e autonomia. E o que faz com que esses danos todos ocorram? Danos em genes, que a gente chama de oncogenes, transformando um gene comum, que era proto-oncogene, em oncogenes de caráter proliferativo e de caráter de diferenciação celular ou indiferenciação celular, e genes supressores de tumor, que são aqueles genes que, por consequência, na sua normalidade, finalizam determinadas áreas do ciclo celular, a gente chama de checkpoints, observa e incita a apoptose. Então ele para e ciclo e mata a célula. Se ele tiver atípico, ele perde essas duas capacidades, facilitando então a progressão de uma determinada neoplasia. Mas o que leva a essas alterações todas? Bem, essas alterações todas podem ser desencadeadas por diversos fatores. Entre eles, a que a gente chama de carcinogênese química. O que é uma carcinogênese química? São compostos químicos que se ligam ao DNA, rompendo uma ligação pi ou uma ligação sigma, entrando ou adentrando outro componente orgânico nessa região, fazendo com que ocorra definitivamente uma inserção de material ou uma perda de material, ou uma quebra do DNA, proporcionando aí um quadro mutacional. É levar em conta, pessoal, que essas modificações ou essas incitações químicas é o principal ponto que leva a um quadro de iniciação do câncer. E que normalmente a gente tem um caráter para essa iniciação de mutação química como irreversível. Mudou, só vai minimizar se eu tiver células com genes supressores de tumores de caráter muito proponderal que a gente consiga minimizar e matar essa célula. Tá? Então, essas alterações são fundamentais para que a gente inicie o gatilho do desenvolvimento do câncer. E aqui vale algumas definições que não foram colocadas previamente para vocês, que são as etapas do desencadeamento neoplásico, que a gente chama de carcinogênese. Uma etapa de iniciação, que é a alteração genética. A promoção, que é o quadro que ela nos proporciona para a individualização celular. E a progressão, que é referível, como o próprio nome diz, a infiltração da célula, o crescimento da célula, cuja manifestação se dá por ações químicas, por ações clínicas, tá? E ou sintomáticas, que tudo isso vai nos mostrar, principalmente a partir de infiltração tecidual e metástases, perfeito? Então, um químico, pessoal, ele entra na iniciação e da promoção. Por que promoção? Porque o resultado desse quadro todo é uma proliferação celular. Lembre que a iniciação é eu dano ao DNA, eu levo a uma lesão importante ao DNA, cujo resultado é a proliferação. Então, iniciação, indução de mutações, promoção é a previamente as células, né, que normalmente está associado ao quadro de progressividade. Muito bem, muito bem. Então, quais são os carcinógenos químicos? Como é que ele vai ter de sua ativação? Nós temos os carcinógenos imediatos, aquele que lesa de caráter importante o DNA. E aí eu tenho uma ação química muito associada com o tabaco. No tabaco, existe basicamente 1.400 substâncias de caráter carcinogênicos e que ele vai fazer com que ele se ligue ao DNA, principalmente com componentes alquilas e componentes arilas. O que é a diferença? O componente alquila é um componente hidrocarboneto e o componente arila é também um hidrocarboneto, mas aromático.
Então, a gente tem um componente chamado benzoapireno, que ele tem uma afinidade muito crítica com o DNA. Ele se liga e muta. E ele tem uma ação muito importante no cromossomo 17p13, lá naquela regiãozinha do locus do P53, fazendo com que eu perca a capacidade, muitas vezes, de fazer a sua atividade como gene supressor de tumor. Perfeito? Então, eu vou ter como as situações químicas, algumas importantes, como os genes alquilantes, que são componentes orgânicos, que são componentes como, por exemplo, aquele canal carbônico com 2 carbonos, por exemplo. Vou colocar assim, 2 carbonos. É bem crucial que a gente comece a pensar neles. Como o que, por exemplo? Eu tenho aí um C, eu tenho um outro C, que é ligado a um componente OH, por exemplo. Esse componente OH aqui é uma hidroxila. Se eu quebrar nessa região, toda essa ligação livre vai tirar um hidrogênio do DNA, ligar no OH formando água, e essa substância acaba se inteirando ao DNA. E para quem não percebeu, esse agente alquilante aqui nada mais é do que o etanol, o excesso do etilismo. Portanto, o etanol é muito propício a se ligar ao DNA como uma ação alquilante química. E, claro, hidrocarbonetos aromáticos, como, por exemplo, o benzopireno, que eu coloquei para vocês, é um anel aromático, é um anel benzeno com uma cadeia carbônica e cuja quebra também vai proporcionar ligação para o DNA. E existem outras situações que vale a pena a gente começar a pensar. Existe a formação dos asbestos, né? Que são componentes daquela famosa telha brasilite, cuja inalação leva a um quadro de mesotelioma, que é um tumor importante maligno da região dos folhetos peritoneais, e também quadro de câncer pulmonar. Né? Áreas de pedreira com sílica, por exemplo, eu também vou ter um quadro de inalação e o desenvolvimento de câncer pulmonar. Madeireiras com o quê? Com aquela inalação daquelas farpas de madeira, também posso levar ao câncer pulmonar. E tem alguns tipos de câncer produtores dessa substância aqui, ó, nitrosamidas e amidas, cuja digestão de determinada substância produzem esses componentes nitrogenados que também fazem uma ligação química com o DNA. Nitrosaminas e amidas são bem importantes para as neoplasias ou os cânceres do sistema gastrointestinal. Sistema gastrointestinal, né, como câncer de cólon, câncer de fígado, câncer de reto, câncer de esôfago, câncer de estômago, aonde os hidrocarbonetos são os materiais que provocam toda essa ligação. As nitrosaminas e as nitrosaminas e as amidas ativas. Quais são os componentes cuja digestão leva a isso? Muita carne vermelha e muitos defumados. Salsicha, linguiça, presunto, peito de peru, enlatados, são realmente importantíssimos para o desenvolvimento químico das neoplasias. E alguns fungos, como a cândida ou mesmo aspergilas, têm a capacidade de produzir materiais nitrosaminados, consequentemente, também com capacidade de ligar o DNA e fazer com que eu tenha uma mutação de caráter químico. Perfeito? Muito bem. Aqui um exemplo bem clássico do que acontece. Olha aí. Né? Imagina que eu tenho aí uma peroxidação. Eu tenho uma alteração desta região e esta região acaba culminando, olha aí, com perda da dupla ligação e, consequentemente, eu consigo fazer uma ligação de um oxigênio extra. Isto aqui é chamado de oxidação de função mista. E é o que ocorre, por exemplo, quando eu tenho aí os famosos carcinogênicos, né? Carcinógenos a partir de alguma substância com essa condição aqui que a gente chama de caráter aromático, como por exemplo a aflatoxina B, tá? Que é um hidrocarboneto muito comum ainda também na combustão do cigarro. Perfeito? Então aqui eu tenho alguns hidrocarbonetos e quais são os tipos de câncer mais comuns que ele possa me desenvolver. Olha aí, os policíclicos, não, derivados do tabaco, de própria fuligem, como a gente colocou como pulmão, a própria bexiga, hein? Olha aí. Pele, laringe, esôfago na aspiração,
doenças da cavidade oral, como os carcinomas, os cânceres de língua, muito comum também hoje em dia, não só pelo HPV, mas também por essa substância toda. Nós temos aí algumas aminas aromáticas, tá? Na bexiga. Olha aí, mais uma vez, as nitrosaminas caracterizando cânceres de estômago, do esôfago e de cólon, reto, também é muito comum. Os quimioterápicos também têm uma proporção muito importante, porque ele tenta quebrar um DNA, mas ele também proporcionam outros tipos de lesão, proporcionando aí, por exemplo, uma leucemia, proporcionando cânceres epiteliais num tratamento até de um câncer mesenquimal. Então, todos esses quadros acontecem como fator desencadeante de condição química que eu posso proporcionar esse quadro de neoplasia. Outro tipo de carcinogênese que a gente não pode deixar de falar é a carcinogênese por radiação. A radiação, ela tem uma atividade mitótica importante, pessoal, e uma mutação importante. Toda vez que eu for utilizar radiação, seja ela por raios X, raios gama, ou ainda raio ultravioleta, o famoso vou tomar sol sem proteção, principalmente o raio ultravioleta A e o B. O B tem uma penetração epitelial e o A tem uma penetração mesenquimal muito intensa. E o que acontece? Ele atinge o DNA e tem uma ação mutagênica de caráter proliferativo. Então ele transfere energia, ele quebra o fragmento de DNA e esse DNA se liga de novo. Liga de forma atípica, aberrativa e, consequentemente, de forma de caráter mutacional. Então eu vou ter dois tipos de radiação que a gente não pode deixar de lembrar, tá? E nunca esquecer na vida. Primeiro, a radiação ultravioleta, do UVA, UVB, pessoas que tomam muito sol sem proteção, trabalhadores rurais que não usam chapéu de aba larga, né? Produtores rurais que também não fazem proteção, né? Ambulantes, e a radiação ionizante, principalmente para técnicos de radiologia. Antigamente era mais comum ter várias, né, pessoas associadas a esse quadro, mas técnicos de radiologia é o que a gente tem como principal colaborador neste tipo de desencadeamento do câncer de radiação ionizante. Então, olha aí, tá? Alguns alteram todo o sistema neutrônico, alteram a ionização do DNA, alteram, né, algumas ligações que são mais instáveis, como ponte de hidrogênio, ponto de Van der Waals, que eles se rompem. E nessa tentativa de reestruturação, entre uma e outra área que perdeu a ligação, pode ser inserido mais um material orgânico e, consequentemente, o desencadeamento do famoso da famosa mutação genética. Então, tanto a química quanto a radiação, nós temos aí como fatores predominantes no desenvolvimento das mutações, né? Aqui, lembrando que uma das situações importantes de proteção contra a radiação são aquelas células chamadas de células claras do epitélio, que fica na base epitelial, chamada de melanócitos. Os melanócitos ele acaba produzindo uma proteína chamada de melanina e que ele fica aqui em cima do DNA, olha aí, do núcleo celular. A melanina se concentra aqui e que protege o núcleo celular contra os raios da ultravioleta. Quanto mais, né, pele escura for, quanto mais descendente, afrodescendência tiver, existe maior proteção contra o UVA, UVB, quando comparado em pessoas com uma pele mais clara, polaca, germânica, né? Isso fica claro nessa produção de pouca melanina, olha aí, quando eu não tenho a proteção do DNA e, consequentemente, eu tenho esse quadro. Isso é muito comum em câncer de pele e câncer desenvolvido na própria célula produtora da melanina, chamada de melanoma, que é um tumor de pele, mas é um tumor derivado do sistema neuroendócrino, que o melanócito é derivado da crista neural, e que leva a uma progressão tão intensa e altamente maligna, um dos cânceres mais malignos que a gente tem notícias, né, dentro da literatura médica. E também, além das induções químicas e também das induções pela condição, digamos assim, radioativas,
nós não podemos esquecer da etiologia de caráter viral. Dentre o quadro viral, um dos principais é o HPV. O HPV da cepa 16 e 18, 31, 33 também. São tipos de HPV que têm uma alta penetrância nuclear. Ele usa o DNA humano para sua própria replicação. Uma vez que ele replica, ele se liga do DNA. E uma vez que ele se liga do DNA, além de ele replicar, ele começa a fazer inserções de nucleotídeos frente a um códon de DNA humano. E, consequentemente, a leitura disso para fazer uma transcrição de proteínas acaba sendo errada. E, consequentemente, uma proteína mutada. E aí eu vou ter mutações tanto de protocongenes quanto de genes supressores de tumores. É importante a gente fazer o HPV porque ele nos dá indícios que ele está invadindo a célula. E existem algumas nomenclaturas para essa situação toda. Eu disse na primeira aula de vocês que uma dessas situações eram aquelas famosas halos, né? Que faziam um cerceamento no núcleo, um halo perinuclear branco. Como eu perco ali aquela região de miofilamentos de coloração pelo HE, porque eu tenho muita quantidade de capsídeo viral. Isso daí é chamado de coilocitose. Coilocitose é o que a gente procura muitas vezes como um indício do processo de infecção viral em cânceres de colo de útero ou em pessoas que estão fazendo o rastreamento, que a gente chama de exame preventivo ou exame de Papa Nicolau. Tá bem? Existem outros vírus? Existem outros vírus que fazem também o processo de carcinogênese, mas o mecanismo do desencadeamento é muito similar. É indução por ligação no DNA, inserção no DNA e leitura atípica daquele códon no DNA, interpretando como se fosse uma mutação genética. Além do HPV, a gente tem o Epstein-Barr vírus. O Epstein-Barr vírus é muito comum em um tipo específico de linfoma. Existe um linfócito de caráter de T, aonde infecta-se pelo EBV e ele começa a se proliferar de forma tão desordenada e muito rápida, chamada de linfoma de Burkitt. É um linfoma mais comum na América do Norte, que a gente chama de linfoma em céu estrelado. Esse tipo de linfoma, ele tem uma progressão e um aumento das células tão proliferativas que o tumor chega a dobrar de tamanho em 24 horas. Então, hoje eu tenho um tumor de 1 centímetro, amanhã eu tenho de 2. Depois da manhã de 4, depois de 8 centímetros, depois de 16. Quer dizer, já estou com quase uma régua de tamanho de tumor em poucos dias, para você ter uma ideia de como esse tumor cresce de forma atípica e rápida. E temos outros tipos de cânceres, como o HTLV1, bem clássico de linfomas, de leucemias, de tumores associados ao sistema retículo endotelial, e o EBV, bem clássico aí, para você terem o hepatocarcinoma, chamado de câncer hepático, câncer de fígado, após um quadro de hepatite, no caso aqui, de hepatite do tipo B. A leitura viral ela é muito mais comum, ela é muito mais clássica quando você tem esse tipo de vírus entrando e penetrando no DNA. Mas nem todos os vírus, mesmo o HPV, são carcinogênicos. Nós temos aí o 6 e o 11, por exemplo, que eles são altamente benignos. Ele não vai proporcionar neoplasias malignas quanto a isso. Mas o quadro de ter a leucocitose, a coilocitose, é extremamente similar. E aí eu vou ter esses tipos de tumores, eu preciso raciocinar neles, eu preciso pensar para que a gente possa ter um quadro evidenciado e muito clássico para esse tipo de câncer, ok? Por isso que eu tenho que fazer tipagem, incluindo captura híbrida, PCR, para a gente saber se estamos ou não diante de um quadro específico de vírus que tem a função de malignidade. E aqui fica bem claro para vocês, para a gente poder ilustrar como acontece. O vírus ele entra através da célula por um capsídeo viral. Esse capsídeo fica nessa região de membrana aqui do lado, formando uma estrutura aqui do lado, olha aí, formando uma estrutura bem aqui, refringente, aonde, se eu circundar, eu vou ver os halos esbranquiçados ao redor do núcleo. Isso é muito característico do HPV.
e ele injeta seu material genético. E esse material genético ele intrínseca ao DNA humano e, consequentemente, a leitura fica totalmente errada, à medida que ele também vai fazendo proteínas para a sua própria sobrevivência, para poder ocupar um outro parasita celular, vamos chamar assim, para continuar a sua perpetuação da espécie. E à medida no lugar onde ele se imbrica, consequentemente, eu também posso ter proteínas virais de forma diferente, aumentando a possibilidade de ter mutações virais e, consequentemente, dificultando para que a gente possa fazer um tratamento vacinal específico. Ok? É importante dizer que o HPV, em especial, ele tem aí, olha aí, algumas proteínas que são bem cruciais e que têm uma funcionalidade interessante, como, por exemplo, o E1, tá? Que faz parte do vírus HPV, do genotipo 16 de 18, que tem característica importante de malignidade. Ele pode fazer, olha aí, replicação no DNA, ele faz manutenção do epissomo, replicação do vírus e também a ligação em certas citoqueratinas, fazendo desestruturação daquela célula. Tá bom? Então ele tem aí várias tipagens com funções diferentes. E olha o E7 que interessante. Ele liga-se ao RB1, olha aí, o gene retinoblastoma, inibindo com que esse gene tenha sua atividade como gene supressor tumoral, aumentando a possibilidade de não leitura, mais uma vez, do ciclo celular, não fazendo um checkpoint de forma adequada e constituindo aí um quadro importante para a progressão proliferativa. E é o que acontece, por exemplo, no câncer de colo de útero como fator extremamente crucial. Feito? Estima-se que no vírus ocorra 10 a 16 divisões celulares dentro do organismo humano, tá? E alguns deles vão se proliferar sem nenhuma restrição, o que faz com que o câncer seja extremamente progressivo. Mais uma vez, olha aí, para a gente poder interpretar, inicia-se mais uma vez de monoclonal, eu posso ter uma indução química, biológica, viral, radioativa, levando aquela célula a hiperplasiar. A concomitância de todo esse quadro pode levar a uma mutação genética muito importante, muito particular, entre elas como gene supressor de tumoral ou ainda oncogenes, favorecendo o desencadeamento de um câncer in situ. O que é in situ? Localizado. Em princípio, é um tumor que se localiza muito no epitélio. É um câncer já intraepitelial. O que é um tumor in situ? É um tumor que não rompeu a membrana basal ainda. Ele começa a progredir e proliferar bem dentro do epitélio. No momento em que ele rompe, ele cai para o tecido conjuntivo. E aí nós já estamos um câncer de caráter invasivo. Invasividade tanto para o tecido quanto para um vaso. Lembrando que a invasividade vascular proporciona a ele a ocupar órgãos distantes, consequentemente metástase, e que leva muitas vezes ao óbito do paciente. Feito? Tranquilos, pessoal? Então, a progressão do câncer está associado a mutações de caráter seletiva, tornando a ativação, a progressão, a migração, né, até chegar nas metástases e naqueles processos de caráter invasivo com sinais, com sintomas, como cada um dos cânceres vai nos proporcionar e que a gente vai ter a oportunidade de ver uma grande gama, principalmente dos materiais ali. Aqui uma representação bem interessante de como que é alterações dos cânceres, lembrando que mutações de câncer podem ocorrer também dentro de uma célula. Então eu tenho uma gama de mutação, essa mutação pode ocorrer mutações dentro de uma célula mutada, levando a vários clones celulares a partir de um ancestral comum, olha aí. Portanto, o clone, por mais que tenha variações, ele normalmente vem de um único clone celular, de uma única célula que acabou se desgarrando. Tá certo? Lembrando que a cascata de carcinogênese ela tem que ocorrer assim de forma organizada e muito particular. Não é fácil ter câncer, pessoal. Câncer não é para quem pode e para quem quer. Câncer
é uma situação tão particular que envolve inúmeros fatores, é multifatorial. E também com ação genética, digamos assim, aleatórias. Mas eu tenho que ter inibição de proto-oncogenes transformando-se em oncogenes e também tenho que ter mutações em gene supressor de tumor. Tá certo? Quais deles? Depende do câncer. Eu tenho vários. Eu tenho vários tipos de câncer com tipos específicos de genes e genes supressores de tumor que são mais acometidos. Aqui, só para vocês terem um exemplo, alguns tipos deles, como o Carras, como o famoso P53, como o do fosfatidil quinase 3, né? Perda de alguns cromossomos, a famosa situação do Wingles beta-catenina, juntamente com a APC. Então, cada topografia vai ter um tipo de estrutura de câncer diferente. E cada um deles a gente vai tentar estudar durante esse ano, então. Então, o que é o câncer? São neoplasias entendidos como danos genéticos, resultantes, então, de uma agressividade de caráter químico, de caráter biológico, de caráter radioativo, mas que a pessoa tem que estar susceptível para a realização dessas mutações. Portanto, pessoal, é uma situação que tem fatores associados, hereditariedade associados, fatores do globo associado, e que cada uma dessas particularidades será tema de próximas aulas. Ok? Então, muito bem, espero que essas aulas possam te dar bastante gama do desenvolvimento do câncer, para que a gente possa entender a partir de agora o que é uma neoplasia de caráter benigno, de caráter maligno. E como é que se dá um nome para cada uma delas? O que é uma neoplasia benigna e como é que ela se desenvolve? O que é uma neoplasia maligna e como se desenvolve? Como diferenciá-los e como nominá-los? Ok? Muito bem. Uma boa semana a todos e até a próxima.